Tu é daqui, tu sempre quis ser polícia, por que veio isso na tua cabeça? Eu sou daqui do Rio de Janeiro e sou criado em comunidade. O meu pai era feirante e a minha mãe veio de Aracaju, Sergipe pra cá, então eu nunca tive uma condição de morar num lugar, vamos dizer assim, aqui no Rio, vocês estão aqui, estão numa área mais tranquila. Sim. Mas a galera que tem uma condição financeira aqui, como aqui o meu pai e minha mãe tinha, geralmente mora dentro da comunidade, que são os aluguéis mais baratos, tudo mais. Então fui criado na comunidade e sempre vi o trabalho da polícia. E daí aquilo ali sempre me despertou uma vontade em desempenhar aquele serviço ali, por mais que lá tivesse o tráfico também, eu nunca vi uma possibilidade talvez de ser traficante, apesar de ter vários amigos que foram para esse caminho, eu não vi aquilo dali como um exemplo, e vi a polícia operando lá, vi a polícia entrando, e eu tenho um lance na minha história também que é meio complicado, né? O meu irmão foi traficante. Caralho! Então, assim, quando eu era mais novo, eu acho que o meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Então ficou morando na mesma casa eu, a minha mãe e o meu irmão. Esse meu irmão, ele era só filho da minha mãe, com mais outro velho? cara, isso, mais velho, não do meu pai. Então ele sempre foi meio revoltado, mas o meu pai conseguia controlar as ações ali. Quando o meu pai faleceu, ele ganhou um rumo ali que a minha mãe não conseguiu controlar, infelizmente entrou pro tráfico e eu convivia com isso dentro de casa. Então eu via ele chegando com a mochila, com arma. Porra. E aquilo dali pra mim, mesmo sendo meu irmão, que eu via como um exemplo, eu não peguei aquilo ali pra mim. Eu sempre vi aquilo como algo ruim. Então eu, muito novo ainda, ali naquela época eu não pensava em ser polícia. Mas aí fui crescendo, fui vendo como era o trabalho da polícia e tal. Quantos anos tu tinha nessa época aí? Nessa época do meu irmão, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Ele já tinha, acho que naquela época ali, uns 17, 18. E a minha mãe, por mais que as pessoas contassem, pô, eu acho que teu filho... Tinha gente que tinha medo de falar pra minha mãe, que viu meu irmão, né, em alguma situação ali no tráfico. E a minha mãe demorou muito tempo para acreditar que ele estava no tráfico. E a minha mãe passou uma situação muito complicada nessa época, que até ela conseguia a atenção do meu pai. Então minha mãe, nessa época catava latinha, garrafa. Então tem a minha mãe assim como um exemplo muito grande, porque para sustentar eu e meu irmão, ela se virou. Até vinha a questão da pensão ali do meu pai, que era feirante, mas ele pagava autonomia, né? Então veio, na época era 2 salários mínimos, e ela conseguiu ir criando a gente ali, eu e meu irmão. Só que o meu irmão sempre foi muito revoltado. E aí entrou pro tráfico e a gente começou a ter vários problemas ali onde a gente morava, por quê? Assim que o meu irmão entrou pro tráfico, ele ficou cerca de 3 meses, 3, 4 meses, e o dono de lá, o cara que era o frente lá da área onde a gente morava, morreu. Foi até num dia que eu fui no mercado com a minha mãe, e ele tava voltando com ela e eu vi. Eu conhecia, né? Porque tava sempre vendo os caras lá. Eu vi os dois lá, deitados no chão. Onde a gente morava tem um rio. E eu e minha mãe tava vindo por um lado e eles estavam do outro lado. O morro era só do lado esquerdo, eles estavam mortos do lado direito. E quando eu cheguei em casa, eu falei com meu irmão, cara, o Rodriguinho e o morcego estão mortos lá, do outro lado. Porque eu já sabia que o meu irmão tava no tráfico e eu já sabia que aquilo dali seria impactante para ele, por mais que eu fosse novo, eu sabia, morreu o frente e o braço direito do cara. Aí eu falei, fulano e ciclano estão mortos lá, cara, do outro lado do valão. Ele tava dormindo, ele acordou. Aí ele falou, tá maluco, cara? Eles nem andam lá do outro lado. Eu falei, cara, eles estão mortos lá do outro lado, os dois. Aí ele levantou na mesma hora assim, abriu o armário, pegou as roupas dele, botou dentro da mochila, meteu o pé, foi embora. Viu onde eu falei que os caras estavam, foi embora. Vazou. E dali em diante começou a minha vida, ali meio que começa a minha história, né? Porque dali em diante mudou tudo pra mim. Porque a minha mãe nunca mais teve paz, porque meu irmão saiu de casa e foi embora. Aí ele não tinha onde ficar. Aí ele foi pra casa de um amigo. Aí na casa desse amigo começou a desandar mais ainda. Se envolveu com milícia, se envolveu com tudo que tinha de errado. Aí em determinado ponto ele caiu na real. Assim, vou voltar a fazer as coisas direitinho. Aí entrou em contato com a minha mãe pegou um empréstimo, alugou casa, alugou as coisas pra ele. Só que ele ficava 3, 4 meses na casa e sumia. Aí, depois de 6 meses, ele ligava.
E ficou assim durante muito tempo, aquilo dali corroendo minha mãe e me corroendo também, por mais que eu fosse uma criança, eu via sempre minha mãe sofrendo. Sim. Eu fui várias vezes com a minha mãe levar comida para ele na rua, que às vezes ele não podia voltar para casa, porque uma outra facção rival tomou onde a gente morava. Então ele não podia voltar para casa. Minha mãe alugava algum lugar para ele, ele ficava um tempo e ia embora. E eu convivi com aquilo dali, né? Vendo meu irmão na rua, vendo meu irmão sofrendo, minha mãe sofrendo, e talvez isso tenha me ajudado a ver que o fato dele ter se envolvido com o tráfico por um período foi bom para ele, né, que achava que aquilo dali era onda, tinha dinheiro, tinha poder, mas depois acabou com a vida dele. Ele foi embora por Rio das Ostras, né, um lugar aqui do Rio de Janeiro, e lá ele foi preso, porte ilegal de arma. Dali piorou as coisas. Ficou preso, minha mãe não foi visitar porque era muito longe. E quando ele saiu de lá, ele saiu completamente revoltado. Aí me ameaçava. Eu era criança. Caraca! Falava pra minha mãe que se minha mãe não ajudasse ele ia fazer maldade comigo. Enfim, daí eu vendo aquela situação ali... Ele ameaçava a tua mãe também? Ele ligava e falava, se tu não me ajudar... eu vou pegar ele, vou subir com ele. Eu era bem novo, então assim, eu não conseguia, não tinha força para fazer nada. Sim. E a minha mãe sempre, pegava empréstimo e ajudava ele, e se enrolando. E a gente passava dificuldade em casa porque minha mãe estava disponibilizando força, tempo, dinheiro para ajudar ele, entendeu? E ficando doente, minha mãe ficando doente e eu ficando puto. E isso se arrastou por muito tempo, até eu passar na prova da polícia. Quando eu passei no concurso em 2014, o meu irmão ainda estava nessa situação de ficar sumindo e aparecendo. E eu entrei no Cefap, né, no Centro de Formação, em 2015, dezembro de 2015. Foi quando, 2 meses depois, ligaram lá para casa, falaram, aqui é do Centro de Reabilitação. Ligaram lá para minha mãe, né, e falaram, a gente tá com o Marcelo aqui, que era o nome do meu irmão, e ele, tá se reabilitando bem, a gente encontrou ele na rua. Ele estava dependente químico? Dependente químico. E eu convivi um tempo com ele só fumando maconha. Sim. Mas ele sempre falou pra mim, não, é só isso aqui, daqui eu não vou usar cocaína, não vou fazer nada. Eu passei em 2015, eu passei em 2014, entrei em 2015, 2 meses no centro de formação, ligaram lá pra casa e eu fui com a minha mãe visitar ele nesse centro de reabilitação. E aí chegando lá, vi que ele estava forte, né? Não estava magro como a gente estava acostumado a ver. Ele conversou comigo e com a minha mãe de uma forma bem tranquila, sem puxar gíria nem nada, estava bem tranquilo, falou que estava na igreja. E beleza, minha mãe falou, então eu consigo te colocar de volta lá em casa, porque agora não tem mais a facção rival lá. Eles saíram, a favela estava neutra. Então eu consigo te levar de volta para casa para te ajudar a ser uma pessoa melhor, se tornar ali, retornar à sociedade. E a gente levou ele para casa, ele chegou lá em casa e ele viu, né, a minha farda no armário, tudo mais. Ele não sabia até então? Até então ele não sabia. Aí ele falou, tu entrou pra polícia? Eu falei, então, eu tô no centro de formação ainda. Ele, maneiro, legal, tal. Aí ele ficou ali em casa durante um período, porém ele não conseguiu se segurar por muito tempo. Entendeu? Então, eu já estava no centro de formação, tentei ajudar, mas não consegui. Tem uma situação que eu até me sinto um pouco culpado, porque teve um dia que ele ficou cerca de 2 meses lá em casa, 2, 3 meses, aí trabalhando direitinho, chegando em casa, horário regrado, teve um período aí que ele ficou 3 dias sem casa, aí depois 4 dias sem casa, e por acaso eu fui no médico levar a minha atual esposa, na época era minha namorada, no hospital lá que ela tinha plano de saúde. E eu olhei assim, distante, aí vi meu irmão. Falei, caraca, mano, coincidência. Tava 3 dias já sem encontrar com ele sem aparecer em casa. E aí eu fui até ele e falei, cara, tá fazendo o que aqui, mano? Aí ele, tô tomando conta de carro aqui. Eu falei, cara, vai pra casa, mano. Tá maluco, minha mãe tá te esperando em casa. Minha mãe abriu as portas pra você de novo, vai pra casa, vai pra casa. Ele, não, cara, vou... Umas 2 semanas atrás desse dia, ele tinha me contado que o que levou ele pro buraco foi o crack.
Ele falou, pô, cara, o que me derrubou foi o crack, me envolvi com crack e tal. Mas só que eu não quero mais envolver com isso. Eu entrava na favela, usava crack e ficava na linha do trem correndo, achando que o trem tava vindo atrás de mim. Eu saía pela rua correndo, achando que o pessoal queria me matar. Mas, pô, nunca mais quero me envolver com isso. E nesse dia que eu encontrei ele tomando conta de carro na rua, eu falei, pô, cara, vai pra casa, daqui a pouco tá se envolvendo com crack de novo. Ele, pô, já tô, mano. Eu fico aqui, aí eu ganho R$50 aqui, passa alguém, me chama, eu vou pra favela e uso crack. Naquele dia eu poderia ter pego ele ali, porém eu tava de moto com a minha mulher, então não tinha como levar ele. Mas eu poderia ter ido em casa, voltado lá, não, vamos pra casa. A força e, pô, vamos pra casa. Só que eu achei que eu teria tempo pra conseguir convencê-lo, né? Só que 3 dias depois ele morreu. Ligaram lá pra casa, pô, cara, tu é irmão, tem um irmão chamado Marcelo e tal? Eu falei, tem. Então, tem um pessoal aqui que tinha teu número, inclusive falaram que você é policial. Eu falei, eu tô na verdade... Quando ele morreu, eu já tinha me formado. Foi um tempo um pouquinho mal, eu já tinha me formado, mas eu tinha pouquíssimo tempo já na UPP. Aí ele morreu, me ligaram, eu falei, eu me formei agora e tal, sou da UPP e tal, da Fazendinha na época. Aí eles falaram, pô, cara, vem aqui, que teu irmão, a princípio, teve uma overdose. Pô, pra contar pra minha mãe, foi uma barra, né? Porque, Sim. Independente de tudo que passou, minha mãe era apaixonada por ele. Aí levei minha mãe até o local, e aí, esse é resumidamente, um pedaço ali da minha vida que foi uma barra, uma dureza pra eu poder levar, mas que talvez tenha sido o que me levou a ser policial, um pouco dessa situação aí. Cara, e tua mãe quando falou que tu ia pra polícia? Então, a minha mãe... Tu estudou em segredo? Não, a minha mãe, ela veio pra cá, ela era analfabeta. Certo. A minha mãe só sabe escrever o nome dela. Então, pra minha mãe, quando eu falei que ia estudar pra polícia, minha mãe não sabia qual polícia. Pra minha mãe, se ela sair na rua, ela acha que o guarda municipal é um tipo de polícia. Então, ela não tinha esse conhecimento a ponto de saber que era aquela polícia que entrava lá na comunidade, que trocava tiro. Certo. Então ela, tranquilo. Tanto que a primeira vez que ela me viu fardado, ela tomou um susto. Que ela falou, tipo assim, é essa polícia? Aí eu falei, mas é essa polícia aqui. Que aí que ela, né, pela imagem ali, ela conseguiu assimilar qual era a polícia. Mas daí em diante eu já estava dentro e já não tinha muito o que fazer. Só orar, pedir a Deus para que tudo desse certo durante o dia. E teu irmão, então, não falou nada mal de tu entrar na polícia mesmo, na época que ele tava... Não, ele até elogiou. Aí ele, por alguns momentos a gente conversou, ele falou, pô, queria ter tido essa oportunidade e tal. Claro, passou uns traumas ali, por questão do pai ter abandonado e tudo cara, mais. Isso é muito complicado, né? Tu falou que se sentiu culpado, assim, meio que não... Quando a pessoa... Vocês tentaram ajudar ele pra caralho, meu. Minha mãe nem se fala, então. Acho que não tem muito o que vocês se sentirem culpados, porque pelo que tu me falou, voltou, tentou, tua mãe se ferrou toda pra tentar ajudar, então a parte de vocês fizeram, né, cara, mas ele não quis se ajudar. Cara, eu tenho também na família histórico, né, de dependência química, enfim, e quando a pessoa não quer se ajudar, cara, não adianta, só dá certo quando a pessoa bota na cabeça, eu quero ser ajudado. A família, cara, fica... Até na polícia, tu deve ver, como policial na sociedade, um monte de gente nessa situação. Eu vejo nos meus plantões na delegacia e até nas investigações, quantidade de problema que causa um dependente químico numa família e o cara, ou às vezes até a pessoa é dependente químico e ainda tem uma esquizofrenia, alguma coisa e... Eu comecei a ter um olhar diferente para essas ocorrências pelo que eu passei com meu irmão. Sim. Então hoje eu vejo um dependente químico, eu tenho outro olhar para aquele cara ali, né? Um olhar mais sensível do que outras pessoas, né? Tem gente que até fala, pô, tu é... Não, cara, porque eu sei, meu irmão passou por isso aí. O meu irmão, eu via no meu irmão que ele queria parar com aquilo dali. Só que parece que o negócio é muito mais forte do que a pessoa. Então, tipo assim, o meu irmão queria sair daquilo dali, tentou sair daquilo dali e não conseguiu. E tu vê gente aí, a gente tem vários exemplos. Quando eu trabalhava lá na UPP, a gente às vezes abordava o cara contava a história dele de vida, pô, só faltava chorar, mano. Porque aí tu vê que o cara tem família, às vezes o cara é estudado, o cara era um médico, o cara era um professor e por causa de uma droga o cara acabou com a vida dele.
O cara para pra contar a história, tu vai vendo que o cara é educado, que o cara sabe falar, Sim. o cara tem uma história de vida ali, e é a droga que acabou com o cara. É diferente do traficante, do bandido, né, do 157, Sim. do ladrão. Um dependente químico é uma outra situação, tu tem que ter um trato diferente. Então, sempre que eu posso ali na rua, eu ajudo, eu tento fazer alguma coisa, porque eu lembro do meu irmão. Eu até falei um pouco dessa história do meu irmão, para poder resumir ali a minha parte da infância, que muitas coisas acontecem na nossa vida. Se a gente for parar aqui para contar, vai ficar um dia inteiro contando. Mas essa parte acho que foi a mais importante para mim, que foi ele meio que um trauma. Que foi, eu era muito novo, meu pai morreu, e eu fiquei com a minha mãe não conseguia segurar meu irmão se envolveu no tráfico, e eu vi aquela história toda ali passando. E nesse período que o meu irmão se envolveu com o tráfico, ele era muito agressivo com a minha mãe. E porra, a gente tem um amor muito grande pela mãe. Sim. Então eu era criança e via meu irmão às vezes tacando um copo na parede, quase pegando na minha mãe. Então aquilo dali foi um trauma pra mim, mas mesmo assim quando ele... chega nesse nível, né, cara? E nessa época ele só fumava maconha. Nessa época ele não usava nenhum outro tipo de droga. Ele era violento devido, né? Eu não sei, não estudo psicologia. Talvez tinha alguma doença também psiquiátrica. Também a maconha... O pessoal sabe, principalmente pra quem é novo, começa a fumar novo, a maconha ajuda a desenvolver transtorno psiquiátrico pra caralho. Pra caralho. Esquizofrenia, bipolaridade, enfim, ajuda muito. Talvez, e tem vários níveis, né? Eu tenho duas pessoas na família que desenvolveram esquizofrenia e tem níveis, né? E é bem esse comportamento de revolta, de uma raiva meio fora do comum, às vezes. Síndrome de perseguição, achar que estavam perseguindo ele toda hora alguém queria pegar ele, alguém estava querendo fazer mal pra ele. Enfim, Ele tinha disso. Achava que minha mãe me privilegiava em algumas coisas, ele era bem agressivo. Pô, teve uma época, um período só rápido pra passar, que eu comecei a ver que minha mãe tinha muita dificuldade para poder comprar as coisas pra gente, e ele era mais velho do que eu e não fazia absolutamente nada, e eu comecei a pegar alguns serviços para fazer. Tinha um cara lá que tinha uma carroça, né, um cavalo, e aquela carrocinha atrás, e ele catava entulho. Assim, alguém fez uma obra, aí tinha aquele entulho lá na frente, ele pegava aquele entulho e levava pra Conlurb. Aí eu falei com ele, pô, posso fazer isso aí contigo? Eu tinha 13, 14 anos. O maluco, pô, pode. Aí, pô, ganhava 10, 20 reais, e eu tava pegando esse dinheiro e guardando pra poder chegar, tipo assim, dia 15, dia 20, e entregar na mão da minha mãe. Aí eu botei dentro de um casaco que era do meu pai, né, que eu guardei o casaco, guardei aquele dinheiro dentro do casaco e o dinheiro sumiu. Eu só tinha eu, minha mãe e ele em casa. Então essas paradas mexeram muito comigo, porque, pô, eu era novo, arrumei uma forma de arrumar um dinheiro pra poder ajudar minha mãe, e ele que era mais velho, tipo, pegou esse dinheiro e foi, na época, jogar flipper, comprar droga. Então eu lembro dessas paradas e fico, caraca, mano, como é que pode? Tipo assim, o cara realmente tinha, agora, você falou aí, algum transtorno psicológico, porque não era só o fato de ter passado, talvez... Pode ter sido também um lance do pai ter abandonado e minha mãe ter criado ele com muito sacrifício, já fica aquela revolta, e foi crescendo e meu pai tentava segurar, meu pai até conseguia um pouco segurar ele, talvez pela figura masculina, mais velho, só que depois que meu pai faleceu com câncer no pulmão, aí desandou, minha mãe não conseguiu segurar ele. Tem muita gente que tem alguma predisposição e alguns gatilhos na vida fazem ela desenvolver ou não, né? Usar droga é uma delas, um grande trauma também é um dos gatilhos que pode ajudar a pessoa a desenvolver a doença, né? Enfim. No caso dele pode ter sido os dois, né? Já tinha um trauma, começou a usar droga e aí aquilo tudo... Cara, então essa foi a parte mais difícil da tua vida. O que vem daí pra depois ficou mais tranquilo, mesmo sair, trocar tiro com vagabundo? Isso aí é tranquilo. Depois dessa parte aí, acho que isso aí pra mim foi o pior. Quando a gente que mexe mais com a parte emocional ali, porque eu via minha mãe sofrendo. Então isso pra mim era ruim. Agora hoje em dia trocar tiro com vagabundo é o de menos. Pô. E quando a gente é novo, adolescente, a gente se sente impotente, né, cara? Na real, não tem muito o que fazer. A gente, na verdade, é refém daquela situação muitas vezes.